No último domingo foi comemorado nos Estados Unidos o Dia do Batman. Eu, claro, sendo a nerd obcecada por Batman que sou, obviamente não deixaria a data passar, né? Mesmo que sejam uns dias atrasados. Acontece. Então, pra comemorar esse dia, resolvi fazer esse vídeo analisando Piada Mortal, dando a filosofia de Nietzsche. Eu sou a Moça Nerd e seja bem-vindo para mais um vídeo. Entre as milhares de histórias publicadas no 80 anos de cronologia do Batman, uma obra de referência que é sempre recomendada e analisada por fãs e críticos é onipresente A Piada Mortal. Escrita por um dos maiores nomes dos quadrinhos modernos, Alan Moore, a história explora o lado misterioso e conturbado do Coringa quando o palhaço do crime busca provar que a loucura que o caracteriza pode acontecer a qualquer um enquanto confrontados com perda o suficiente. Por isso, Batman examina com seriedade a sua relação com seu maior inimigo, pensando se deve matá-lo para o impedir de realizar mais crimes. A história constrói sobre camadas uma visão de mundo particular dos dois inimigos do lado oposto da lei, e tudo se entrelaça no confronto final da HQ, que não acontece à toa, mas como um clímax que demonstra como a tragédia compartilhada moldou os dois indivíduos. Vale explorar quem são pelas reações diferentes que ambos têm frente à diversidade. Suma quer dizer que os dois sofreram perdas semelhantes na vida, que transformaram quem eles eram no passado em quem são hoje, mas eles foram modificados de forma diferente. Mas enfim, qual a semelhança e diferença entre o Batman e o Coringa? Para começar, o tema que une os dois personagens é evidente. É o tema da loucura, e sobre a possibilidade de sucumbir à loucura se confrontada com desespero suficiente. O Coringa sequestra o comissário Gordon e tenta torturá-lo de maneiras mais indignas, buscando fazê-lo perder a sanidade. Porque o Coringa tem certeza de que se ele conseguir, ele prova que mesmo o homem mais são e sensato do mundo pode enlouquecer se for submetido a condições certas. Essas condições são o que o Coringa chama de apenas um dia ruim separa das pessoas normais. Mas afinal de contas, essa trama implora a pergunta: o que exatamente é loucura? Dependendo de como você define essa pergunta, você analisa essa história de maneira diferente. No dicionário, loucura é alienação mental, insensatez, imprudência, extravagância, doidice, tudo descontrolado ou irrefletido. Assim sendo, uma pessoa louca seria aquela que faz coisas sem razão ou controle, que realiza atos inexplicáveis, irracionais, bizarros. Porém, levando em conta que essas são características subjetivas, pode-se dizer que a loucura, assim como a beleza, está nos olhos de quem vê? Segundo Foucault, no livro História da Loucura na Idade Clássica, a loucura durante séculos se modificou, tanto em definição como em tratamento. Foucault propõe que essa observação sobre a história do mundo significa que, primeiro, a loucura é subjetiva, e 2, os loucos são aqueles que não se encaixam na sociedade. Como sociedades em tempo e espaço têm concepções diferentes do que é louco e do que é normal, então o sujeito louco nada mais é do que uma pessoa que nasceu no lugar errado, que está em uma sociedade onde não se encaixa. Sociedade que prega padrões diferentes daquele que o indivíduo mudou de si mesmo. Como disse Foucault, a loucura conduz a um estado de cegueira onde todos se perdem. O louco, pelo contrário, lembra cada um sua verdade. Na comédia em que todos enganam uns aos outros e iludem a si próprios, ele é a comédia em segundo grau, o engano do engano. Essa citação parece muito pertinente em relação ao discurso do Coringa e à Piada Mortal, quando ele diz: quando eu vi a piada de mau gosto que era esse mundo, preferi ficar louco, eu admito. E você? Você não é nenhum burro, nenhum imbecil. Eu preciso ver a realidade. Tudo uma piada. Tudo que as pessoas lutam e no valor não passa de uma monstruosa e insensata anedota. Então por que você não vê o lado engraçado? Por que não está rindo? Esse discurso mostra que para o Coringa, a sua suposta loucura é o meio mais racional de lidar com a realidade. Porque qualquer pessoa sem que enxerga a realidade como ela é, não teria opção em enlouquecer. Então Coringa vê suas ações como naturais, mesmo que para todos os outros ele seja uma pessoa louca. Como disse Nietzsche, aqueles que foram vistos dançando foram julgados loucos por aqueles que não escutavam a música. Se você é o único racional em um mundo de loucos, então é você o louco e eles são os normais. Para o Coringa, a vida não tem sentido, portanto, ele não vê sentido em seguir nenhuma regra, ter nenhuma moral ou apego com ninguém. Ele acha a vida risível, extremando como uma piada de mau gosto, e quer que todos riam com ele. A filosofia de Nietzsche, também conhecida como o niilismo existencialista, é empregado que a vida não tem sentido, e que a profunda compreensão da verdade está na negação de qualquer valor oposto. A escola, o trabalho, a igreja, o governo, qualquer instituição que tente organizar ou limitar a sua experiência deve ser rejeitada. Assim como a moral ou valores criados por outra pessoa, que Nietzsche via como construídos pelo homem para enganá-los ou distraí-los da verdade. A partir do momento em que se livra de todas essas influências, como o Coringa faz depois que ele enlouquece a ver o quanto o mundo é horrível depois de experimentar o sofrimento, saberia a verdade sobre o mundo, nua e crua. Segundo a maioria das escolas de pensamento existencialista, sem que os homens perceberem a verdade sobre a vida, ou seja, entender que ela não tem sentido, as pessoas podem enlouquecer. Afinal, se sua vida não tem sentido, o mundo é uma piada, e você não faz diferença nenhuma no grande esquema das coisas, qual a razão? O
Coringa representa esse ponto de vista. Ele enlouquece se dar conta de que a vida não tem sentido, e qualquer coisa que nós amamos pode ser retirada de nós. O mundo vai te fazer sofrer, e não há nada que você pode fazer sobre isso. Portanto, seria necessário perder a sanidade? Com o Coringa, acho que sim, e prega isso para todos, como ele demonstra quando desafia o Batman. Tudo que as pessoas lutam e dão valor não passa de uma monstruosa e insensata anedota. Então por que você não vê ela engraçado? Por que você não está rindo? Perto que o mundo é ferrado e injusto, todos sabemos. Se dito a única alternativa seria a loucura, não há nenhuma outra forma de lidar com a negação da vida que vem com o niilismo? Bem, aí é que entra o segundo elemento da história, a pessoa para quem Coringa tenta provar que todos estão tão perto da loucura. Batman é o clone do Coringa do lado oposto da justiça, e digo clone quase que literalmente. Os dois personagens são duas faces da mesma moeda, os dois sofrendo traumas horríveis na vida, que moldaram quem eles são e quem planejam ser para o resto da vida. Porém, Batman, apesar de poder ser chamado de louco por muitas pessoas, se difere muito do Coringa no que se refere à sua moral. Batman é extremamente dedicado a um objetivo nobre, enquanto o Coringa é selvagem e volátil. Batman dá toda a sua vida para ajudar os outros e tentar mudar o mundo para um lugar melhor. E todos seus métodos são calculados e segue regras autoimpostas para que ele possa se controlar, nunca passar dos limites, não importa quem sejam os piores bandidos que ele enfrenta. Mesmo no final da piada mortal, quando ele está furioso pelo ferimento incapacitante da Batgirl e a tortura do comissário Gordon, ele resiste à tentação de matá-lo e se oferece para o reabilitar, pois não quer que a relação deles acabe com a morte. Ou seja, Batman, apesar de ser bem taciturno e impassível, não tem rancor particular com ninguém, e só usa da violência e intimidação quando não há outra opção. Passou por trauma como Coringa, passando por uma infância disfuncional e enfrentando o luto e a perda durante vários períodos da vida. E ainda assim, ele se torna uma pessoa mais racional e funcional, pelo menos em comparação com o Coringa, né? Portanto, podemos concluir que existe uma forma de se conviver racionalmente com o niilismo. Este inventou o conceito de ciclo do eterno retorno. Seria uma espécie de método de enfrentamento para se lidar com o conhecimento de que a vida não tem sentido. Segundo ele, se o universo é finito, então todas as formas e situações que podem existir no mundo também são finitas. E se elas são finitas, inevitavelmente elas acabam se repetindo na sua vida. Nesse sentido, a maior atitude de afirmação da vida seria você afirmar que quer que a sua vida, por mais trágica que seja, se repita infinitamente. Você pode pensar que a sua vida é feita apenas de sofrimento e tragédia, porém você ainda se apega a ela e a as repetições que virão depois dela, porque existe algo na sua vida que você ama tão profundamente que você decide que vale a pena se entregar num ciclo infinito, se você puder reviver aquele momento pra sempre. O Batman se encontra dedicado à sua missão de proteger a cidade de Gotham City e lutar contra os supervilões. Na verdade, ele é tão loucamente obcecado por esse ideal que, como demonstra a história O que Aconteceu com o Cavaleiro das Trevas de Neil Gaiman, depois que ele morre, ele reencarna em outro universo, novamente como Bruce Wayne e novamente destinado a se tornar um Batman. Isso é o que significa um eterno retorno. Pois como o próprio Batman reconhece, a sua história é trágica, a sua vida é repleta de sofrimento e pesar, mas ele possui toda a força dentro de si que ele se reergueu, e fez da sua vida uma oportunidade de tornar o mundo melhor. No processo, ele conquistou um sentido tão significativo para sua vida, que ele não se importa de reencarnar e viver toda uma outra vida de sofrimento, se for para continuar sendo Batman. Essa é a maneira como você sobrevive em um mundo sem sentido, como você continua lutando quando percebe que a sua vida não tem sentido. Você não nega as falhas e absurdos do mundo, mas você continua lutando por uma vida onde você possa realizar aquilo que você ama, mesmo que seja solitário. Nas próprias palavras do Batman, eu não rio porque já ouvi essa piada antes, e não foi engraçada da primeira vez. Se você consegue encontrar o que faz a sua vida em particular significativa, você não tem que sucumbir à loucura de infinitos coringas. Talvez seu ponto de vista seja loucura para o resto do mundo. Talvez ser racional em um mundo louco seja enlouquecer. Mas você ainda pode procurar beleza e prazer mesmo no mundo louco. E o sentido é o que te mantém são. Se você tiver essa paixão que te motiva a reviver a vida eternamente, você vai escapar da possibilidade de enlouquecer. E por fim, o que significa a piada no final da HQ? Isso é o que eu acho que Alan Moore tenta transmitir com a piada no final da HQ. O oferta de atenção do Batman faz Coringa rir e ele diz que se lembra de uma piada. Ele diz: tinha dois caras no hospício. Uma noite, eles decidiram que não queriam mais viver lá e resolveram fugir. Aí eles correram do lugar e viram, ao lado, o telhado de um outro prédio apontando para a liberdade. Então um dos sujeitos saltou sem problema para o outro lado, mas o outro ficou com medo. Aí o primeiro cara teve uma ideia. Ele disse: ei, eu tenho uma lanterna aqui, eu vou acendê-la e você pode atravessar o feixe de luz com uma ponte. Mas o outro sacudiu a cabeça e disse: você acha que eu sou louco? E se você apagar a luz enquanto estiver no meio do caminho? Perceba que a piada fala sobre dois loucos. Enquanto os dois acreditam ser possível atravessar pela luz, eles se diferem em como lidam com isso. Se considerarmos que a luz significa o sentido da vida, então podemos entender que os dois são loucos por tentar alcançá-la. Nesse sentido, o Batman seria o primeiro louco. Ele é uma pessoa insana, mas funcional, porque ele consegue pular para o outro telhado sem precisar da luz. Ou seja, Batman consegue viver uma vida mais ou menos normal e feliz porque mesmo sabendo que essa luz impossível de tocar está lá, e não precisa dela para seguir em frente. Batman sabe que o mundo é cruel e doloroso, mas ele não deixa que isso o impeça de viver. E ele passa a vida tentando fazer as outras pessoas verem isso. Ele sendo o louco que tenta acender a luz para o outro passar, apesar desse papel que o herói tem de tentar reformar os outros, mesmo que ele próprio saiba que não terá sucesso.
O Coringa seria o segundo louco. Ele tem medo de pular, assim como o Coringa tem medo de suportar a dor e decepção que vem com a vida. Como o Coringa fala, a loucura é a saída de emergência. Ele enlouquece porque iria mais fácil do que escarção. Diante da luz, que representa uma falsa sensação de esperança, ele recua. Porque não porque ele se recusa a ver as possíveis alegrias e satisfações, por mais breves que sejam, que existem no mundo, mas porque ele acha que elas são passageiras, tão passageiras quanto o ligar ou desligar de uma lanterna. O segundo louco, tendo medo de que o Coringa apague a luz, mostra o medo que o Coringa tem dessa noção de que o mundo, mesmo sendo tão sombrio e desesperador, ainda vale a pena. Ele tem medo de que a luz se apague enquanto ele ainda atravessa a vida. Ou, como disse o autor Osamu Dazai, os fracos temem a felicidade. Às vezes, eles são machucados pela própria felicidade. Coringa tem medo da possível felicidade de viver são em um mundo louco, que ele tem medo de se ferir por esse mundo de moral frágil. Então ele vive livre de moral e livre de sanidade, para escapar do sofrimento de sessão. Muito obrigada por assistir até aqui. Se você gostou, eu peço que você dê like e comentário no meu vídeo. Se você quer saber mais sobre o meu conteúdo, mais sobre mim mesma, eu peço que se inscreva. Não custa nada e me ajuda muito. Se quer me apoiar, se quer me ajudar, eu peço que além de se inscrever, você me siga nas minhas redes sociais. E eu acho que eu te vejo semana que vem. Tchau!